Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula sobre bioética na perspectiva dos cuidados em saúde. Um assunto que está junto e misturado nas práticas assistenciais. Eu sou Mônica Benarroz, eu sou nutricionista, mestre em ciências da saúde e doutora em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. A minha proposta aqui é falar de bioética em pequenas porções. Bioética não é um assunto dos intelectuais, dos professores, dos pesquisadores e nem dos curiosos. É de todos nós que atuamos na área da saúde. Hoje nós vamos falar sobre bioética e cuidados paliativos. Vem comigo. Nosso título é Porque Você Importa até o Fim. Essa citação, ela é uma alusão a Cicely Saunders, a pioneira dos cuidados paliativos. Nós vamos falar um pouquinho da Cicely, que foi uma mulher maravilhosa, que pensou o cuidado de uma forma totalmente diferenciada para a sua época. 1940, 1950, antes da metade do século XX, porque foi em 1970 que o termo foi cunhado. Mas até lá, Cicely fez muitas coisas e foram essas obras, esse novo olhar que transformou o cuidado naquela época. Vamos dar uma olhadinha nisso. Ela tinha um olhar diferenciado, ela olhava para o doente pensando não apenas na sua doença específica, mas também nesse ser humano que tinha uma questão emocional, social, psicológica, espiritual e que precisava de cuidados em todas essas áreas. O cuidado da Cíceles, ele era ativo, compassivo e contínuo. Ela estava sempre presente com seus pacientes. Ela tinha uma escuta qualificada. Ela tinha uma forma de olhar para o doente, olhar nos olhos, tocar não só no seu corpo, não só na sua ferida, mas também tocar na sua alma, porque ela conseguia ouvi-lo, ela conseguia compreendê-lo. E os pacientes, quando são ouvidos e compreendidos, eles abrem o seu coração, eles mostram seus medos, suas fragilidades, e fica muito mais fácil da gente cuidar. A Cicely, ela não só cuidava do paciente, mas também da família. E este é o grande legado dos cuidados paliativos, cuidar do paciente e da família. Os cuidados paliativos, eles foram cunhados, né, com esse termo somente em 1970 por um médico canadense chamado Balfour Malte. O termo palio, ele diz respeito a manto, a proteção. E um manto de quê? De cuidado, de conforto. E também uma proteção que vai estar relacionada com a prevenção e o alívio de sofrimentos, de todos os tipos de sofrimento. Eu sou nutricionista e eu sempre puxo sardinha para o meu lado. O sofrimento relacionado à alimentação precisa ser prestado atenção, a gente precisa considerar também esta situação, que será uma temática de uma próxima aula. E o que os cuidados paliativos significam? Ao longo dos anos, ele vem mudando um pouco o seu conceito. Ele foi reconhecido na década de 90 pela Organização Mundial de Saúde como um cuidado voltado mais para a dor oncológica. Mas, com o passar do tempo, ele já ganhou assim, outras configurações. E essa citação que eu trago é de 2021, de um documento da Organização Mundial de Saúde que diz que é uma abordagem integral e centrada na pessoa que busca prevenir e aliviar o sofrimento de crianças, adultos e idosos com doenças limitantes, bem como de suas famílias e cuidadores. Os cuidados paliativos, antes do Covid, ele era mais voltado para as doenças terminais ameaçadoras à vida. Com o advento do Covid, ele passou a ser elegível às pessoas com doenças que são limitantes. E a partir dessa abordagem, nós aí já temos uma quantidade imensa de outras situações que não são apenas as doenças crônicos, degenerativas, ameaçadoras à vida, como, por exemplo, as doenças demenciais, o próprio câncer, as doenças cardíacas, que são quando estão naquela fase mais grave. Enfim, cuidados paliativos hoje têm uma outra compreensão. Ele está voltado para pessoas de todas as idades que têm doenças limitantes, não necessariamente pessoas que estão morrendo.
Isso a gente precisa esclarecer bastante. Os cuidados paliativos não são para pessoas que estão morrendo. Também são, mas não exclusivamente. E qual a relação dos cuidados paliativos com a bioética? Vamos lembrar que bioética é uma ferramenta de análise, de reflexões críticas e de mediações de problemas morais. Vamos lembrar também que ela conecta o conhecimento biológico aos valores humanos. E quando a gente está falando de valores humanos, a gente diz bem-estar, de qualidade de vida, de dignidade. E a bioética, ela tem compromisso com esses elementos. E isso tem a ver com os pilares dos cuidados paliativos, que vão enxergar o doente como um paciente sujeito moral ativo. O que é isso? Isso significa que essa pessoa, ela tem escolhas, ela tem responsabilidades, ela tem direito de saber e de escolher de que forma ela quer ser tratada. Os cuidados paliativos, eles vão valorizar a autonomia desse paciente. Não uma autonomia cega dele decidir o que ele quer, mas uma autonomia que ele vai ser orientado, esclarecido, e tudo que for feito vai ser conversado, compartilhado, para que ele também possa tomar decisões. Os cuidados paliativos, eles procuram integrar essa equipe de saúde, que não é formada apenas de médico e de enfermeiro, mas uma equipe multiprofissional, porque os cuidados paliativos, eles entendem que o paciente tem essas dimensões física, emocional, social, espiritual, e mais tarde outros autores vão chamar até vão estender isso para questões culturais também, questões existenciais que precisam ser valorizados. Quando a gente traz a equipe de saúde para essa realidade multidimensional, fica mais fácil a gente conseguir trazer a família para o nosso entendimento, para a nossa melhor compreensão. Se a família e a equipe de saúde conseguem ter uma boa relação, fica mais fácil de você considerar crenças, valores, esperança, relações, porque tudo isso precisa ser considerado, respeitado, valorizado dentro da perspectiva dos cuidados paliativos. E a bioética nos ajuda a pensar além dessa perspectiva apenas do cuidado em si, mas também trazer essas outras dimensões na nossa tomada de decisão. E é isso que a gente vai falar a seguir. Os cuidados paliativos, eles têm os seus princípios fundamentados nos referenciais da bioética. Por exemplo, a beneficência diz respeito ao dever de fazer o bem. A não maleficência, a não causar dano, por exemplo. Então, toda vez que a gente pensa no doente, na sua família, como uma unidade que precisa de cuidados que são físicos, emocionais, sociais, espirituais, a gente vai procurar tomar decisões que não venha violar nenhum dos direitos do paciente e afetar nenhuma dessas dimensões. Quando a gente pensa em respeito e responsabilidade, do mesmo modo, a gente está oferecendo um cuidado que dignifique esse doente, que considere os seus valores, que considere a sua esperança, que considere as suas relações, relações familiares, relações pessoais, as suas relações com o sagrado, tudo isso precisa ser respeitado na hora que a gente está ali prescrevendo um tratamento, que deve ser de acordo com os valores do paciente. Então, a gente fala de qualidade de vida, de dignidade, tudo isso diz respeito aos referenciais de bioética, que foi um tema que nós abordamos nas aulas anteriores. Os profissionais, por sua vez, eles devem basear a sua tomada de decisão na bioética, para que as decisões deles sejam as melhores em conformidade com os valores do paciente, com os valores daquela pessoa que é um sujeito moral ativo, que tem direito a fazer escolhas, que tem direito a saber a verdade, que tem direito a tomar decisões que vão fazer sentido para ela. Então, a gente sempre vai dizer que esse binômio paciente-família precisa ser respeitado, mas a prioridade sempre será do paciente. E quando ele não puder tomar decisões? A família, ela está ali do lado.
Por isso que a gente precisa trazer a família para junto dessa consulta e essa equipe de saúde precisa estar integrada a esse binômio paciente-família, para que quando num determinado momento o paciente não puder mais tomar decisões, a família ela possa ser capaz de tomar decisões que respeitem tudo aquilo que esse paciente amava, valorizava, respeitava e queria para a vida dele, fazia parte da biografia dele. Os cuidados paliativos, então, eles não estão aqui para prolongar a vida de modo artificial e fútil. E o profissional de saúde que está atuando em cuidados paliativos, ele deve saber disso não só apenas porque está na cartilha, porque está ali nos guidelines, mas ele também precisa entender isso do ponto de vista, da perspectiva da bioética, prevenir e aliviar sofrimentos. Todo e qualquer tipo de sofrimento que for evitável precisa ser prevenido. Tomar decisões que preservem a dignidade, os valores e o sentido da vida até o fim. Até o fim. Aí faz toda a diferença. Muitas vezes, os cuidados eles são oferecidos enquanto os pacientes estão conseguindo responder ao tratamento, mas os cuidados paliativos, eles entendem que o cuidado é até o fim. E depois do fim, o que que fica? Fica a família. Então você tem ali o pós-luto, você cuida dessa família, você trata dessa família para que essa família também possa se sentir acolhida, se sentir cuidada, mesmo depois do seu ente querido ter falecido. Os cuidados paliativos, eles são considerados um direito humano. E isso é muito importante. É um direito que tem sido reconhecido universalmente. E falar de cuidados paliativos não é apenas fazer um favor para um paciente ou oferecer mais um serviço. Fornecer cuidados paliativos é um dever bioético dos sistemas de saúde e uma exigência moral para prevenir e aliviar o sofrimento evitável de todas as pessoas, independente da idade, que estão sofrendo ou passando por alguma doença grave e limitante. Os cuidados paliativos, eles precisam estar inseridos em todos os níveis de saúde, desde a atenção básica até a atenção mais complexa. E, por fim, é importante trazer aqui uma outra citação da Cicely, que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E a proposta dos cuidados paliativos é esse cuidado próximo, integral, do todo, o paciente como um todo, a sua família, todo mundo junto ali, dentro da sua subjetividade, da sua particularidade. O João é diferente do Manuel, que é diferente da Maria, que é diferente da Joana. Mas todos, quando estão passando por uma situação de doença grave, de doença limitante, ameaçadora à vida, ou até mesmo já na fase de terminalidade, todos eles precisam e merecem ser cuidados dentro da sua particularidade. E este cuidado, os cuidados paliativos, eles são cuidados ativos, compassivos, contínuos até o último suspiro, como nos ensinou Cicely Saunders. Então eu fico por aqui, eu agradeço a sua companhia e a gente se vê na próxima aula. Um beijo no coração.